comentar com vocês neste vídeo sobre algo muito importante, né? No combate da Rússia contra a Ucrânia e também contra os nacionalistas ucranianos, ultranacionalistas ucranianos, né? Neste caso, eu quero me referir basicamente ao chamado Batalhão Kraken, né? Ou Regimento Kraken, que é um dos piores, né? Um dos piores batalhões ou regimentos de extrema-direita da Ucrânia, né? Ultranacionalista, ultranacionalista, reconhecida ali por propagar o terror, né? Seria um grupo de elite dentro do batalhão Azov, gente. O Kraken reúne veteranos do Azov, gente da pior espécie, né? Claro, né? E se formou como uma unidade especialíssima das forças em luta na Ucrânia, embora esteja ligada ao Ministério, né, da Defesa ucraniana, né? Isso é muito indireto, né? Recebia contra o financiamento do Ministério da Defesa, mas não tinha um estatuto de participantes das Forças Armadas ucranianas. Bom, a Ucrânia tem feito esse movimento desde o começo do conflito, né, de ter essas forças, dispor dessas forças especiais que não fazem parte necessariamente do exército, das Forças Armadas, porque, em teoria, esses grupos cometem crimes, né, que não são associados ao Ministério da Defesa e também às Forças Armadas da Ucrânia, né. Então, os crimes que eles cometem porque, enfim, por decisão própria, né? E a depender desse crime, vai ter uma investigação, que no fim das contas não dá em nada, né? E uma punição para os seus membros, que também no fim das contas nunca acontecem, muito pelo contrário. Mas a notícia que aparece agora nos meios ucranianos é que o Ministério da Defesa da Ucrânia não mais vai financiar o batalhão Kraken, que recebia muito dinheiro, tá? Muita grana mesmo. E seus membros vivem muito bem. Os familiares desses membros aí do Kraken vivem muito bem. Então essa é uma grande notícia, porque também ela depõe sobre a crise que existe hoje no gabinete presidencial do Zelensky, né, em Kiev. Porque esses grupos nacionalistas, ultranacionalistas na verdade, eles praticamente comandam hoje a Ucrânia, né? E em vários aspectos o Zelensky sofre, tem medo, tem pavor desse pessoal aí, né? Alguns falam, inclusive, que pode haver um golpe de Estado a qualquer momento na Ucrânia. Esse golpe seria levado a cabo justamente por esses batalhões de extrema-direita. Então, quando o Ministério da Defesa pratica um ataque desse ao Kraken, certamente isso aí, em vários aspectos, a gente pode chamar de contra-ataque do Zelensky e do seu gabinete ali contra um dos batalhões mais importantes. Volto a dizer, você tem o Azov, que é, né, um batalhão reconhecido pela sua crueldade, pela sua fidelidade aos crimes, né, contra a humanidade. E esse batalhão Kraken seria o suprassumo do Azov, né? O que há de melhor no Azov está no Kraken, né? Então seria a elite do Azov, né? Seria a elite da elite do Azov. Evidentemente que essa elite se forma num batalhão à parte, né? E o Azov passa a ter ali a sua liderança, enfim, e tal, passa a caminhar também com as suas próprias pernas. O final do financiamento a este grupo mostra que tem problemas muito sérios aí que o Zelensky, e evidentemente vai ter que contratar muito mais seguranças estrangeiras neste momento para dar conta da sua segurança pessoal, né? Porque a cabeça dele fica muito mais a prêmio a partir do final do financiamento ao batalhão nacionalista Kraken. É uma grande notícia. Isso acontece também claramente em virtude do que ocorre no cenário, no teatro de operações, né, com as sucessivas derrotas da Ucrânia, né. Então, só para vocês entenderem, esse batalhão ele foi muito importante. Ele foi formado ali pelo Konstantin Nemichev. O Nemichev fazia parte do corpo nacional, né, da Ucrânia em Kharkov. Ele é da região de Kharkov. Ele foi, assim, esse grupo foi muito responsável na época da contraofensiva ucraniana, de liderar a tomada de pequenas cidades importantes, como Izium, né? Izium foi diretamente recuperada pela Ucrânia, tendo o Kraken à sua frente, né? Outras pequenas cidades daquela região também foram conquistadas graças à luta do Kraken, mas deixando claro, dentro da contraofensiva ucraniana, né?
contra-ofensiva ucraniana, que não conquistou grandes coisas assim como a gente sabe, né? O Kraken também foi importante por expulsar os russos ali de Vyukivka, né? Também naquele momento da contra-ofensiva, quando a Ucrânia conseguiu recuperar muitos territórios ali no norte, no Donbás e assim por diante, né? O Kraken também é responsável pela destruição de inúmeros monumentos, né, da Ucrânia, que ligava a Ucrânia à União Soviética, que ligava a Ucrânia à Guerra Patriótica. Então, claramente, né, que se o Kraken é um grupo de extrema-direita, nazifascista e tudo mais, é claro que eles não vão apreciar os líderes soviéticos que lutaram contra, né, a Alemanha do moço de bigodinho, né, claramente, né. E o Georgy Zhukov, que foi um líder, um cara muito importante no exército soviético, muito, muito importante mesmo, um dos grandes responsáveis pela reviravolta na luta contra o pessoal da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, né? Naquela região, o Zhukov, que é um herói nacional, era um herói nacional, não somente soviético, mas ucraniano ali também, né? O monumento foi destruído completamente, assim como outros monumentos. Então, o Kraken também cumpre uma função de apagar a história, né? Que ligava a Ucrânia ao passado soviético e até mesmo ao Império Russo, né? Então, quando você tem uma estátua, um monumento destruído, né, o Kraken está por trás disso, sobretudo ali naqueles oblastes do norte, Sami, e também, principalmente, Kharkov, né? Bem, esse grupo aí também, ele conseguiu realizar, em 2023, no contexto da contraofensiva ucraniana, um ataque poderoso em Novoselivissk, né? Eliminando muitas tropas russas daquela ocasião, expulsando as tropas russas daquele oblast, né? E ele foi solicitado pelo Syrskyi, quando Syrskyi era o comandante das tropas terrestres da Ucrânia, para dar apoio às tropas ucranianas em Bakhmut. E aí é controverso, né, o que se fala sobre o assunto, né? Parece que o Kraken naquela ocasião teria sido o primeiro batalhão de extrema mesmo, tal, aquela coisa toda, né? Que teria se recusado a lutar como deveria, né? Depois isso vai acontecer com vários outros grupos, né? Sobretudo Azov, que se recusa a lutar quando percebe que a parada é difícil, então foge da luta mesmo, não quer nem saber. Mas parece que o Kraken teria sido o primeiro, né, e em Bakhmut, a não gerar esse apoio aí à luta, né? Isso é controverso, eles, enfim, tentam negar isso, né? A Ucrânia, a narrativa que aponta para essa decisão do Kraken de não empregar toda a sua força, sua capacidade de luta em Bakhmut, né? Essa narrativa ela é uma narrativa obscurecida cada vez mais, né? Também foi um batalhão importante para gerar uma resistência à Ucrânia em Ugledar, né? A Rússia nunca conseguiu conquistar Ugledar, até hoje não conseguiu conquistar essa cidade, e aí eu preciso relatar que a chegada do batalhão a Ugledar foi vital para que de fato a Ucrânia conseguisse aumentar a resistência e impedir que a Rússia conquistasse essa cidade, né? Esse grupo foi homenageado 2 vezes pelo Zelensky, né? Assim, com honras, né? Honras nacionais, né? Em virtude da prestação de serviço com muita qualidade ali à Ucrânia. Bem, mas por que o Kraken é cruel? É cruel, sobretudo, pelo o tratamento que eles oferecem aos prisioneiros, né? Assim, que está completamente fora de qualquer tipo de negociação dentro dos conflitos, dentro da guerra, coisas assim semelhantes ao que se fazia, claramente, né? Que se eles defendem as ideias do moço lá de bigodinho da Alemanha, evidentemente que as ações são muito parecidas. E isto se materializou, sobretudo, no tratamento dado pelo Kraken aos prisioneiros russos, né? O que gerou muita indignação na Rússia naquela ocasião, né? Um tratamento muito cruel, mas muito mesmo, com torturas assim inacreditáveis, beirando inacreditável, gente que perdeu a vida por causa de tortura, né? De uma maneira muito cruel mesmo. Não estou falando aqui, por exemplo, de um tiro para eliminar um prisioneiro russo. Estou falando de uma eliminação que, em alguns casos, demorou semanas para acontecer, né? Para a pessoa morrer aos poucos, sendo torturada aos poucos, num sofrimento assim inacreditável, né? E eles se orgulhavam disso, davam risada disso, ficavam felizes com isso, tal. Sempre negam isso porque são muito covardes, né? Negam, nunca assumem aquilo que fazem, né? E negam, né? Esse grupo, para vocês terem ideia, também ele é considerado cruel até mesmo com a população civil. Várias
várias populações de inúmeras cidades, sobretudo cidades pró-russas, né, em que declaradamente as pessoas se manifestavam pró-Rússia, né? Nesses povoados, a crueldade do Kraken também é um negócio incomensurável, muito forte mesmo, e aí gerando em alguns momentos muito escândalo na Ucrânia, né? De certa forma, o Kraken, ele assim, redefine a maldade do Azov, né? Ele sofistica a maldade do Azov, esse batalhão aí. Um dado interessante também é sobre a crueldade que é praticada no processo de seleção. Houve, inclusive, muita propaganda oficial em prol do Kraken que fez com que muita gente quisesse entrar no grupo, né? Houve um recrutamento enorme, sobretudo em Kharkov, né, por parte do Dmitrievski, né? E aí, para vocês terem ideia, né, aqueles que tentam entrar no Kraken são submetidos a 14 dias de teste, de treinamento, que demora 14 dias no mínimo, 2 semanas, né? São levados para um centro de treinamento e ficam lá durante 2 semanas fazendo testes, né? E desses testes, apenas entre 30% a 35% dos combatentes que são aprovados para entrar no Kraken. Então são aqueles que têm muito mais força física, aqueles que têm muita crueldade, aqueles que... Enfim, não se fala muito sobre o que é esse treinamento. Mas também há relatos de que muita gente que vai para o treinamento não volta, né? Então dá para imaginar aí, por exemplo, o que acontece com esse treinamento. É muito provável que um ou outro daqueles que são considerados mais frágeis acabem sofrendo muita crueldade daqueles que conseguem vencer, passar no teste, né? Os 30% a 35% dos aprovados, né? Que acabam integrando o batalhão, né? Então precisam ter muita maldade, né? Também são submetidos a questionários que mostram, que fazem uma análise psicológica deles para mostrar, por exemplo, a capacidade de fazer o mal, de combater, de fazer o mal, né? A capacidade, por exemplo, de não sentir emoções pelo inimigo, nenhum tipo de solidariedade, enfim, pelo inimigo, né? Nenhuma emoção positiva, né? Pelo inimigo, nenhuma solidariedade pelo inimigo e assim por diante, né? Então, qualquer um que provavelmente tem um mínimo de cultura também não é aprovado. Claro que alguma pessoa que tem a cultura que for procurar um batalhão desse, provavelmente a cultura dessa pessoa já é algo muito questionável, né? Então, é um batalhão, gente, que tem na crueldade a sua imagem, né? E muita gente na Ucrânia não suporta esse batalhão, né? Então o que acontece? Acontece que eles começaram também a exagerar um pouquinho, né? Na maldade e também na propaganda, né? Então ficaram assim, publicando muito aqui os seus feitos, criaram muitas redes sociais para publicação dos seus feitos, né? Enfim, isso começou a gerar um pouco incômodo e ao mesmo tempo que eles, enfim, faziam muita propaganda sobre si próprios, sobre a sua força, se acham os melhores de todos, né? Ao mesmo tempo, começaram a haver relatos, né, de que eles se negavam a ir para outras frentes de batalha, né? Então o Estado começou a perceber que, poxa, esses caras não lutam quando a gente precisa, né? Recentemente parece que também negaram a se apresentar em Chasiv-Yar, né? Eles não aceitam, por exemplo, ir por campo de batalha e para a luta de verdade, né? Mas ficam na propaganda aí ganhando, gastando dinheiro que o Estado ucraniano paga para eles. Então o Ministério da Defesa resolveu tirar o financiamento. E assim, muito da propaganda deles ultimamente se voltava muito mais para a imagem das torturas dos soldados, ainda que fossem torturas antigas, né, de soldados russos, né? Então, esse batalhão, ele perdeu, portanto, financiamento e ele já começou a fazer campanha na Ucrânia para ajuda financeira, né? Ajuda financeira, assistência financeira e humanitária, né? A unidade. Então, eles começaram a acionar a sociedade civil ucraniana para que as pessoas os ajudassem, né? Porque eles estavam com dificuldades, né? E porque eles precisavam, porque a ajuda do ucraniano a eles era uma ajuda humanitária, né? Então, neste momento praticamente não tem mais ajuda do Estado ucraniano, né? Esse grupo também é um grupo que parece que desafiar e parece não ter o menor respeito pelo comando do Alexander Sirski, né? Então, assim, esse grupo só vai existir agora graças ao apoio das pessoas, dos civis, porque o Ministério da Defesa ucraniana não vai mais financiar o Kraken. Essa é uma grande notícia, não em função só de que o Estado ucraniano continua a ser um Estado
evidentemente, nazifascista em virtude de várias questões que a gente sabe que estão ligadas aí ao Ministério, ao gabinete presidencial do Zelensky e, enfim, outras questões. Acho que o mais importante disso tudo é que o não financiamento ao crack mostra que tem uma crise de relação entre o Zelensky e esses grupos, ou seja, eles criaram esses grupos, né? Hoje não sabem mais o que fazer com eles porque eles ficaram muito poderosos. O Kraken foi criado justamente no dia 22 de fevereiro de 2022, precisamente quando começou a Operação Militar Especial da Rússia, né? Começou nesse dia, nessa data, e nessa data esse batalhão foi criado, né? Com gente de altíssima patente do Azov, né? E a maior parte dos membros que entram no grupo a partir da sua criação, que não era necessariamente do Azov, são ex-militares, né? Enfim, pessoas expulsas, grandes, sabe, gente que saiu da prisão por cometer crimes e tal, enfim, dos mais absurdos e que depois de passarem pelo teste, aqueles que são aprovados entram no crack. Então o crack hoje não vai ter mais, a partir de agora não vai ter mais o financiamento do Estado, né, e cabem aos civis ucranianos ajudarem ou não, né. E para tanto, precisa ver o que a narrativa vai fazer. A narrativa é que sustentava o crack, inclusive as duas homenagens que o Zelensky prestou a eles, né? Essa narrativa foi importante, inclusive, para solidificar a imagem do grupo, né? A ver agora que, com o final do financiamento, né, que as pessoas já estão começando a descobrir isso aí lá na Ucrânia, essa narrativa vai mudar. Então, a narrativa vai ser suficiente, a narrativa vai ser importante para ver se o crack vai continuar tendo funcionamento ou não. Porque se ela for eficiente, os civis ucranianos vão continuar a apoiar esse grupo. Se não for, vão deixá-lo de lado. O fato é que tem uma crise de relação entre o Zelensky, o admirador do homem de bigodinho lá, que é o presidente da Ucrânia, e os outros admiradores também, que são, em teoria, piores que eles, se a gente pode dizer. Enfim, tem um problema de relacionamento aí. E eu acho que, assim, eu quero mais, assim, eu tô torcendo para que o pior aconteça. É só isso. Eu tô torcendo para que o pior aconteça. Se ambos pudessem, cada um pegar uma arma e atirar ao mesmo tempo, seria sensacional, né? O pessoal do gabinete presidencial do Zelensky, inclusive o Zelensky, e os membros desse batalhão aí, craque. E claramente que, no outro momento, e isso pode acontecer, porque crise de relação existe, né, entre tal, vamos torcer para que exista também problemas na relação entre o Kraken e o regimento Azov, né, para que eles não se entendam bem, e se eles não se entenderem bem, a gente vai torcer para o quê? Para que o pior também aconteça com ambos os regimentos aí de admiradores daquele moço de bigodinho da época da Segunda Guerra Mundial. Tá bom, gente? É isso.